Vamos abrir a palavra em Romanos 13. Quero falar essa tarde sobre liderança amorosa. Liderança amorosa, Romanos capítulo 13. Que honra, que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui. Assembleia de Deus, Ministério Campinas, vendo o pastor Bira, pastor Júlio Frank, meu irmão, pastor amado. Tantos momentos, Deus já falou tanto comigo aqui, meus irmãos, em cultos, em vigílias. Deus já usou tanto a vida desse ministério para abençoar, moldar a minha vida, o meu caráter. E louvado seja Deus por mais uma SLCAM, onde estamos aqui separando esse tempo para sermos moldados. Amém, queridos? Nós vamos ler do verso 8 ao verso 10. Diz assim, Romanos 13, verso 8 ao verso 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Que a palavra de Deus frutifique nas nossas vidas e que tenhamos uma liderança, imagem e semelhança de Jesus, cheia de amor e de verdade. Para a glória de Deus oramos, em nome de Jesus, amém, queridos. Pode se sentar. Vamos conversar um pouquinho sobre liderança amorosa, continuando aqui a ministração poderosa, onde o pastor Júlio já falou sobre servir com amor. Eu há 21 anos trabalho com a juventude, 21 anos de trabalho ininterrupto com a juventude no Brasil. Hoje eu pastoreio na primeira igreja batista de São Paulo, capital, mas já fiquei também 17 anos, muito tempo lá na igreja batista Getsemane em Belo Horizonte, e por já mais de 2 décadas, ouvindo, aprendendo. E se tem uma coisa que é muito claro, gente, nós precisamos, para liderar como Jesus, entender o que é liderar com amor. Amém, queridos? Liderar com amor. 3 lições nesse texto. Primeira lição: amar é uma dívida. Amar é uma obrigação permanente. Não devam nada a ninguém a não ser o amor. É uma obrigação para o cristão, não é algo opcional. É comparado com uma dívida. O problema é que ninguém gosta de dívida, é claro. Por quê? Porque dívida causa uma pressão. A pessoa endividada, a pessoa fica pressionada, a pessoa fica triste. Mas nesse texto, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele compara o amor com uma dívida. Um conceito muito simples para uma lição espiritual. Nós não podemos descansar enquanto não estivermos amando as pessoas. Se você gosta de ficar gritando com os outros, maltratando os outros, você não é um líder conforme Jesus. O ódio, os ciúmes, a inveja são obras da carne, mas o fruto do Espírito é amor. Jesus tratava as pessoas com amor. Então eu preciso olhar para a pessoa não como alguém que eu quero arrancar alguma coisa dela. O grande problema hoje é que se olha para o outro, os jovens vivem hoje uma geração de credores, ficam exigindo coisas, é a famosa geração mimimi, não é isso? Reclama, tudo exige. O evangelho ele muda. Nós não devemos olhar para o outro como um consumidor querendo arrancar coisas dele. A Bíblia está nos ensinando a olhar para a pessoa e falar assim: eu devo amor a ela, eu devo respeito a essa pessoa. Jesus demonstrou essa primeira lição de um modo muito claro. Nós devemos então tratar todos com respeito, todos com decência. O verso 7, que nós não lemos, mas o verso anterior fala assim: deem a cada um o que é devido,
se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Agora, a todos nós devemos amor. Quando eu tinha 18, 19 anos, e estava no início do ministério, tinha acabado de receber a minha ordenação pastoral. Eu me lembro uma vez que eu estava no gabinete, e aí o pastor Jorge Linhares pediu para eu atender uma mãe de um jovem. E esse jovem estava preso, ele estava na cadeia, ele era um presidiário. E aí eu fui atender a mãe do menino, e eu estava conversando com ela, e eu falava assim: onde que o teu filho presidiário está preso? E onde que ele está preso, o presidiário? E eu ficava repetindo que ele era um presidiário, entendeu? E onde que está aquele encarcerado? E aquele presidiário? E eu olhava para o lado assim, e o meu pastor Jorge, ele estava olhando com a cara muito feia para mim, muito bravo assim. Eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa errada, mas eu não entendi o que eu estava fazendo errado. E chamando o menino de encarcerado. E o encarcerado? Que dia que nós vamos visitar aquele preso? E eu continuava falando assim, e eu olhava assim, e eu não sabia o que eu estava fazendo errado. E o pastor Jorge olhando nervoso para mim no gabinete assim. E o pastor Jorge era muito bravo. Vocês estão na benção aqui, só pastor amoroso. Misericórdia, meu pastor, gente. O pastor Jorge era bravo, ele dava bronca, ele gostava de dar uma humilhada nos outros, só o sangue de Jesus. E aí eu estava olhando assim, só que o problema é que eu não entendia o que eu estava fazendo de errado. Eu não entendia o que eu estava fazendo de errado. Ele brigava comigo: você não pode pregar com nada no bolso, ó, eu tiro tudo que tem no bolso, tá vendo? Ó, eu tiro tudo, eu ponho aqui em cima. Ele já brigou, ó, a pregação foi uma bênção, mas aquele monte de coisa no bolso estava irritando assistir. Então eu tiro tudo que está no meu bolso. Ele arrumado, agora não podia estar suja. Então eu estava nervoso, o que eu estou fazendo errado? Aí ele pegou: Davi, sai daí, senta para lá. Aí eu fui para lá, e ele foi, atendeu a mulher, recebeu a mulher, conversou com a mulher. E eu fiquei todo chateado, né? Falei: vou tomar bronca agora. E fiquei sentado aqui, todo triste. De repente o pastor Jorge veio: Davi, o que você fez, meu filho? Eu falei: pastor, eu não sei o que eu fiz. O que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz. Você ficou chamando o filho da irmã de presidiário. Mas pastor, ele é o quê então, pastor? Ele está preso, ele está na cadeia, ele é um presidiário. Ele: não, Davi, não é assim que fala. Como é que fala então, pastor? Ele falou: Davi, essa mãe é uma mulher de Deus. Essa mãe está sofrendo. E ele começou a me ensinar Romanos 13, verso 8. Você deve amor e respeito às pessoas, na dor delas. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E ele começou a me ensinar coisa que não está em seminário, coisa que não está no livro, coisa da prática pastoral de alguém que ama, de alguém que é o presidente do Conselho de Pastores de Minas Gerais, de alguém que lidera uma igreja com mais de 100 mil membros, pastor Jorge Linhares. Eu tenho que aprender com um homem desse, amém, queridos? E ele falou: como é que fala então? Davi, você fala assim: onde o teu filho está internado. Ele é interno de um presídio, Davi. Ah, mas tem presídio, tá vendo, pastor? Tem presídio. Tá, mas é interno de um presídio. Ele me mostrou um provérbio que diz assim: até a bênção dada aos gritos de manhã é recebida como maldição. Já pensou? Bom dia! A pessoa já fica endemoniada, já às 5 da manhã. É uma coisa boa? É. Mas não é só o que está dizendo, é como está dizendo, por que está dizendo, a maneira que está dizendo, a hora que está dizendo, a motivação com a qual está dizendo. Eu creio que daqui vão sair líderes mais amorosos em nome de Jesus. Não existe nenhum lugar onde Jesus era uma pessoa que batia. Não tem nenhuma cena e Jesus pegou as mesas e bateu na cabeça dos cambistas. Não existe isso. Ele derrubou a mesa. Mas você não vai ver Jesus falar assim: pegue seu fuzil e siga-me. Não existe isso. Pegue sua cruz e siga-me. Jesus, ele tratava as pessoas com amor. Uma vez Jesus olhou para o povo e falou assim: eles são ovelhas, como ovelhas desamparadas, sem pastor. Um povo sofrido, triste. Você sabia que a atual geração de jovens na Europa é a primeira geração, levantamento da Universidade Oxford, na Inglaterra, que acredita que a vida deles vai ser pior que a vida dos pais deles? Sempre é o contrário, né? O filho fala:
A minha vida vai além do meu pai, do meu avô, não é assim? O avô trabalhou para o filho, né? Aí o pai tem outro filho, e o outro tem outro filho. Os jovens europeus estão depressivos, cínicos, e eu estou para te dizer que não está muito diferente do Brasil. A gente tem olhado os jovens no Brasil aflitos, o número de suicídio cresce no Brasil, o número de confusão, o jovem não sabe hoje se ele é um ser humano ou um pé de couve, uma confusão relacionada à identidade, o inimigo bagunçando valores na cabeça. Quando você lê a Bíblia estabelece uma ordem de valores muito clara para mim e para você. O ser humano é a coroa da criação. Jesus ele ensinou: vocês têm mais valor que os pássaros, não tem? Vocês têm mais valor que as plantas. Mas aí nós vemos um mundo onde está tudo bagunçado. O menino adora uma lesma, o outro acredita no sol, o outro acredita em Cavaleiro do Zodíaco. Pelo amor de Deus, meus irmãos, é uma geração, um novo paganismo, tudo confuso, conceitos básicos da palavra de Deus, sobre uma família, sobre uma vida bem sucedida. E aí o que acontece? Muitas vezes, a verdade que está depositada na igreja, mas como nós não estamos obedecendo o princípio do amor, acaba que a pessoa cai e escuta mentiras. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém, queridos? São 3 lições. A primeira é que amar não é opcional para o cristão, é o cerne da liderança cristã. Qual que é o maior mandamento de Jesus? É amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Qual que é o fruto do Espírito Santo? É o amor. O que fica no final? A fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Nenhum verso do Antigo Testamento e do Novo Deus manda odiar alguém. Nenhum. Pelo contrário, no Antigo Testamento fala assim, em Êxodo 23: se você encontrar o jumento do teu inimigo perdido, é o teu dever pegar o jumento e devolver para o inimigo. Presta atenção, não é encontrar o inimigo jumento, é o jumento do inimigo, a propriedade dele. Você encontrou algo que pertence ao teu adversário. O povo de Israel, para viver em santidade, era o dever deles pegar e devolver para o inimigo. Esse é o padrão do povo de Deus. Provérbios diz: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. O mesmo texto que Paulo cita aqui em Romanos 12. Então isso não está em discussão, é uma obrigação para nós que amamos a Jesus. Número 1, o amor é uma dívida que nós devemos às pessoas em Deus. Mas tem uma segunda lição: além de ser uma responsabilidade, existe um incentivo. Segundo lugar, o amor não só é uma obrigação, o amor é algo que agrada a Deus. Por isso que está dizendo na segunda parte do verso 8, diz assim: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, porque aquele que ama o próximo cumpriu a lei. Então veja bem, quando você ama o próximo, você está cumprindo a vontade de Deus. Amém, queridos? O desejo de Deus é que você ame as pessoas. Você quer fazer uma coisa que não tem medo de ser feliz? Ame a Deus e ame o próximo. Está dizendo aqui que quem ama o próximo cumpriu a lei. Quem ama um pastor, um líder, alguém que vai ouvir com paciência, alguém que vai, sabe, não humilhar a pessoa que está fazendo uma pergunta. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Não vai humilhar, não vai ficar fazendo a pessoa passar, sabe, uma humilhação. Não, vai amar com cuidado. Quando Paulo fala com Tito, como que ele devia cuidar dos jovens da igreja? Ele fala assim, Tito 2, verso 8, verso 6 ao verso 8, ele fala assim: encoraje os jovens a serem prudentes. O jovem precisa ser encorajado a uma vida sábia, a uma vida prudente. O mundo já encoraja o jovem a ser uma pessoa desmiolada. Agora, parece que tem pastores de algumas igrejas que eles acordam de manhã, ligam para outro pastor e falam assim: e aí, meu filho, tudo bem? Na bênção? Tudo bem? Qual a ideia que você teve aí para desanimar de vez os jovens aí? Me fala aí que eu quero aplicar na minha igreja aqui. O que você fez aí que é para desanimar de vez, assim, para desviar todo mundo de uma vez? É essa técnica que eu quero colocar aqui. A Bíblia não fala
pastores, desanimem os jovens. É o contrário. Está dizendo, encoraje os jovens. É uma obrigação da igreja. Isso aqui ninguém está fazendo favor, é a responsabilidade da Assembleia de Deus. Agora, e vocês com seus liderados, quantos estão entendendo? Amém, queridos? Não tem ninguém aqui torcendo para você sair daqui um líder pior, um líder ignorante, um líder desqualificado, um líder que envergonha o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Não, há um esforço aqui, primeiro, para você amar, entendendo que é uma responsabilidade, mas para você entender que você está cumprindo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Quem ama cumpriu a lei, cumpriu a vontade de Deus. Então, em segundo lugar, nós precisamos entender, eu quero agradar a Deus, eu preciso amar as pessoas. Eu preciso ser um líder amoroso. É uma responsabilidade, mas é algo que agrada o coração de Deus. E em terceiro lugar, agora como que nós podemos ser líderes amorosos? Como então? Como que é a prática? E aí o texto responde dizendo assim: porque todos os mandamentos, não adulterará, não matarás, não furtará, não cobiçará, qualquer outro mandamento, eles se resumem nesse preceito: ame o próximo como a si mesmo. Porque o amor não pratica o mal contra o próximo. Então, o modo que é apresentado aqui é muito didático, é muito prático, é muito simples. Quer saber se você está obedecendo o princípio do amor na liderança? É não causar mal às pessoas, não ferir as pessoas. Se você mentir na liderança, você não está causando mal a alguém? Está causando mal a alguém. Se você for alguém então que cumpre a santidade que Deus requer de nós e capacita-nos com o Espírito Santo, você vai estar amando. Porque eu quero mostrar isso. Se você for santo, você vai estar amando as pessoas. Aliás, o que o texto está dizendo é que não tem modo de amar mais alguém do que vivendo em santidade. Se você viver em santidade, você vai cumprir o mandamento do amor. Quem está entendendo, em nome de Jesus? Então a santidade, amar, o líder que ama não é passar a mão na cabeça. Quem está entendendo? Amar não é você falar que o cara pode fazer tudo. Ah, pastor, eu posso fumar? Pode fumar. Encher, não pode, porque aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Jesus disse: quem me ama, qual que é a prova que alguém me ama? Já ele não vive, Cristo vive em mim, Paulo diz. A prova que você ama Deus é que não interessa mais a tua vontade, você nem vontade mais tem. A tua vontade é cumprir a vontade de Deus. Jesus falou: a minha vontade, a minha comida, o que me satisfaz é cumprir a vontade do meu Pai. Então o amor é uma obrigação. O amor cumpre a vontade de Deus. Como que eu amo? Vivendo em santidade. O líder, ele vai influenciar através do caráter dele. Se você influencia de outro modo, é porque não é um líder. Se você influencia pagando, você é um patrão, você não é necessariamente um líder. Se você influencia dando like, você é um fã, você não é um líder. Se você influencia passando a mão na cabeça, aceitando, você é um frouxo, você não é um líder. Você não está formando alguém à imagem e semelhança de Deus. Agora, se você com a tua vida de oração, de santidade, de leitura da palavra, de respeito ao próximo, de amor, de carinho, de cuidado, de falar a verdade, educadamente, mas falar a verdade, e isso, o jovem olhar e falar: olha, eu quero ser assim, eu quero ser fiel à minha esposa como aquele pastor, eu quero ser trabalhador como aquele homem de Deus, poxa, eu quero tratar bem minhas irmãs como aquela líder que eu estou vendo ali. Aí você está seguindo os passos de Jesus. Aí você está liderando. E aqui tem alguns critérios muito claros. Não adulterará, santidade sexual. Sabe por que a igreja brasileira ela tem tanta gente e uma influência tão baixa? Por causa dos pecados sexuais da liderança. Por que a família está se desfazendo? Porque as lideranças, o pecado começa na liderança, no adultério, na farra, na brincadeira. Vai influenciar como? Como que você acha que a juventude vai querer ser santa? Como que você acha que a juventude vai querer a pureza? Como que você acha que eles vão ver nisso um caminho prático para a vida deles, se eles só veem dor? Um monte de pastor safado e sem vergonha, de líder sem vergonha,
de igreja, um passando a mão na cabeça do outro, está errado, é pecado. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação sexual. Leia lá 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então como é que o líder tem que ser? Está aqui, não adulterarás. É ser alguém que não quebra a fidelidade prometida no casamento, amém, queridos? É ser alguém tão fiel. O sexo é uma bênção, o sexo é uma dádiva, ele não é um tormento, mas o inimigo transforma isso em um tormento. Gente, eu casei com a minha primeira namorada, minha primeira noiva, minha primeira esposa, e quero ficar nela, louvado seja Deus, meus irmãos. A Natália, 16 anos que a gente está junto, 2 anos de namoro, 2 anos de noivado, mais 12 anos casados. E meus amados irmãos, hoje em dia é um negócio assim, a pessoa vai usando os critérios extra-bíblicos de sucesso de casamento. Não, jovem, meu irmão, você pode casar com uma miss? Louvado seja Deus. Que você case com uma mulher bonita, louvado seja Deus, amém, queridos? Irmã, você quer casar com um irmão de Deus? Louvado seja Deus. Já viu um cara top? O cara tem batata da perna, minhas irmãs, olha isso. Eu tenho purê, gente, dá uma olhada nisso daqui, purê. É uma bênção você casar com uma pessoa bonita, não é uma bênção? É uma bênção, é uma grande bênção. O menino, poxa pastor, eu saí feio na foto. Não, você saiu feio do útero, é diferente, meu irmão, aí não tem o que fazer. Agora, vamos lá, o que a Bíblia fala sobre a beleza? Que ela é o mais importante no casamento? A Bíblia fala explicitamente isso para os jovens. Fala, olha, isso é legal, mas lembra que a beleza é passageira. A Bíblia elogia a beleza. Ela fala, olha, que Abigail, a mulher de Nabal, fala que ela era uma mulher bonita e inteligente. Bonita e inteligente, está lá na Bíblia, fala que ela era bonita e inteligente. Abigail, Esther era top universo do período da antiguidade. A Bíblia fala de mulheres bonitas, de que José era um cara top, bonito, que as mulheres agarravam ele, mas ele era crente, minhas irmãs. Fala que Davi era sisudo em palavras, que ele era bonito na aparência. A Bíblia não é contra ser bonito, pelo contrário. Agora a Bíblia ensina os líderes que isso não é o mais importante. Que o mais importante é a fidelidade, é o respeito, é o amor, é ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. Quem recebe essa palavra? Famílias abençoadas. Agora, como que vai liderar amorosamente se a casa é um tormento? Eu fico vendo um pastor que o cara é um demônio. É claro, a mulher dorme de calça jeans, não tem o que fazer, meus irmãos. É falta de amor em casa. Aí a liderança é desequilibrada. Onde está isso? Na palavra de Deus. Se o pastor não sabe cuidar do próprio filho, como que ele vai cuidar da igreja? É uma coisa óbvia. Tem a irmã, tem que mexer a bolsa de valores do Brasil, mas nem a bolsa dela ela arruma. Quer mudar o sistema econômico? É aquela velha coisa, jovem, antes de mudar o mundo, arruma a tua cama de manhã. Você não escova o dente, quer falar o quê? Está endemoniado, meus irmãos. Nós precisamos, para ter uma liderança amorosa, não é ficar abraçando os outros, não. O que nós precisamos para ter uma liderança amorosa, está escrito aqui, não adulterarás. Aí você vai ser uma pessoa amorosa, ser alguém fiel, ser alguém então, sabe, resolvido na vida. Eu não sei como é que isso é a maior parte dos líderes, Frank, se eles são casados ou não, mas isso é uma coisa, você tem que ter um casamento equilibrado, você tem que ter viagens regulares com a sua esposa. O que tem de liderança destruída por causa de pecados sexuais no Brasil, olha, não está escrito, e que Deus tem misericórdia de nós, amém? Quem está entendendo, amém, queridos? Eu falo do coração com os irmãos, a gente está aqui na reunião para falar de liderança, para falar de temas sérios. Então assim, aquele que está de pé, vigie para que não caia, amém? Mas nós temos que falar, porque a palavra de Deus está dizendo, não adulterarás. A gente não pode pular o versículo, nós não podemos pular, não está escrito aqui? Então nós temos que ler. Se está escrito aqui, porque Deus quer que a gente estude isso. Está escrito aqui, como é que eu vou amar? Primeiro, não adulterarás. É uma evidência que você, isso é sério. Então quando Paulo fala para Timóteo, quando você for corrigir uma irmã, corrija como se fosse a tua irmã, com toda pureza. O que Paulo está falando para Timóteo? Não fique tirando casquinha da irmã, pegando da irmã, abraçando a irmã.
Não, você trata ela como se fosse tua irmã de sangue. Ela é tua irmã em Cristo. Fale com ela, aconselhe ela com toda a pureza. Amém, queridos? É um padrão de ética de liderança. É um padrão de ética pastoral. Você não encosta na mulher. Pastor que fica pegando demais, irmã, você já vigia, já denuncia já. Tem que ficar pegando na irmã não, encostando na irmã não. Vem encostar na minha esposa para você ver quem que vai encostar em você aqui. Você abre o teu olho, seu sem vergonha. Que não. Você precisa o quê? Ter então um namoro saudável. Quem está no namoro, você tem que se preservar em nome de Jesus. Você tem que se preservar no noivado, se preservar no seu casamento. Amém, queridos? Se preservar e manter a chama acesa. Louvado seja Deus. Então eu estava falando da viagem. Uma coisa que a gente combina lá, Frank, que a gente sempre ensina lá na época da Getsemane, era isso. Poxa, vamos ter casais. A gente tinha um culto de jovens da Getsemane, de sábado à noite, 4.000 jovens todo sábado à noite. Eu liderava uma equipe de 30 líderes, 30 casais, eram 60, 30 casais. Eu era o líder da juventude, depois que o pastor Lucinho saiu para Lagoinha. E aí, 30 casais, e isso era algo que a gente conversava sempre. Para a gente amar as pessoas lá, com os problemas no namoro, os problemas mentais, os problemas de depressão, os problemas a gente tem que estar resolvido na liderança, amém, queridos? E ele falava, você tem que ter viagens programadas. Então tem 3 tipos de viagem. Primeiro, a viagem de família. A viagem de família é para você descansar. Tem que trabalhar, mas tem que ter um tempo aqui para descansar. Mas quando é a viagem de família, vai o filho, vai o sogro, a sogra. Aí tem que orar também, meus irmãos. Então, vai cunhado, cunhada, irmão. Então a viagem de família é importante para a família estar junto, mas ela é um tipo só. Não basta nem só de viagem de família sobreviverá o homem. Aí a segunda viagem que é legal ter também é a viagem romântica. Como é que é a viagem romântica? Vai o marido e a sua esposa, e aí tem um tempo para ficar junto, passear num lugar, ter um jantar, sabe, conversar, sabe, firmar acordos, rever o que não está bom. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E uma viagem romântica é relembrar a história, celebrar a história, namorar. Louvado seja Deus. É a viagem romântica. Só que tem essa é a family trip, a viagem de família. Tem a love trip, a viagem romântica. E tem a sex trip, meus irmãos, que é a viagem do namoro, só num quarto você e sua esposa. E louvado seja Deus, meus irmãos. Essa viagem não tem museu, louvado seja Deus. Essa viagem não tem jantar, a barriga não pode estar muito cheia, meus irmãos. Essa viagem não tem outro parente, não tem filho. É eu e minha esposa, eu e a Natália. Eu e a Natália. E aí, quer dizer, você vai tendo uma vida saudável, um casamento saudável, uma vida saudável. Aí você tem capacidade de liderar. Aí você tem capacidade de sentar num gabinete. O ideal é pastor aconselhando mulher. Não sou eu que estou falando, isso está em Tito. Em Tito capítulo 2 está explicando assim: as mulheres mais velhas da igreja têm que se aproximar das mais novas e ensinar elas a serem mulheres de Deus. Não é o pastor que fica pastoreando as menininhas. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então a via de regra é essa. O pastor pode atender a mulher? Claro que pode, mas aí tem alguns protocolos. Com certeza eles são estabelecidos aqui. Gabinete com janela, com porta aberta, com outra irmã presente. Quem está entendendo? Amém, queridos? Agora, como é que então você vai estar ali liderando, pastoreando, aconselhando? E tema de jovens, meus irmãos, é só isso. 95% do ministério com jovens é pastor, sexo, bom dia pastor, sexo. Eles só falam disso, meus irmãos. É o dia inteiro pensando em sexo. Por isso que Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, fuja das paixões malignas da juventude. Porque o jovem está no fogo, meus irmãos. Então, você quer falar sério sobre liderança de juventude, sem falar de estar com a vida sexual, a vida de santidade no altar, é suicídio. É suicídio. Então, em nome de Jesus, olha aqui: não adulterarás. Segundo, não matarás. Nós podemos ser muito tentados a matar, né? O pastor Frank explicou isso aqui. Mas não matarás, amém, queridos? Essa coisa de matar, não matarás. Não matar, na Bíblia, é algo tão sério. 1 João 3, verso 15, fala que quem odeia o seu irmão é assassino.
Não matar é todo ódio que você mantém por alguém, toda raiva. Então como é que você vai ser um líder amoroso se você, primeiro, não tem santidade sexual? Segundo, se você tem ódio no coração, que nós já comentamos aqui, um coração cheio de ódio, cheio de raiva, com inveja, com e o outro, o que o outro fez, o líder é sempre mais generoso. O líder sempre perdoa. Quem está entendendo? A medida da liderança tem a ver com a capacidade de perdoar, de superar a picuinha. Quanto menos a sua capacidade de superar a picuinha, menor o calibre da tua liderança. Quem está entendendo? Quanto mais a folha, cala a boca, cala essa sua boca, sai daqui, cara. Tem gente morrendo lá fora, tem gente no hospital gritando de dor, tem jovem traumatizado porque viu um assassinato na frente dele. Sabe, ano passado na pandemia, eu fui fazer lá o sepultamento na cidade de Saudades, em Santa Catarina, onde um moleque entrou com um facão, matou 3 crianças de 1 ano numa creche Aquarela, e matou 2 professoras, assassinou as professoras, entendeu? E aí você tem que ir lá conversar com o pai daquelas crianças. Visitei o menino sobrevivente no hospital, fui dentro da creche, você vê assim o sangue das crianças no chão, sabe? Existe problema de verdade acontecendo. Aqui em Goiás, Colégio Goiáses, filho do pastor Calembo, meu amigo, foi assassinado, 12 anos de idade, numa escola. Então o líder verdadeiro líder, ele não fica com conversinha de fofoca. Não tem tempo para perder. A mente do líder, ela é preparada, ela é treinada para resolver grandes questões. Uma vez Jesus estava pregando, Lucas, ele estava pregando, falando sobre o juízo final. Aí um cara levantou a mão assim: Jesus! Pois não, temos uma pergunta aqui, gente. Fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Quase que Jesus fez o juízo final vindo aqui naquele momento. Jesus falando da salvação, do juízo final, e o cara mandando dividir. Então você tem que ter uma paciência. Jesus, com toda a paciência, pegou e contou a história do rico insensato. Olha, Jesus, então quer dizer, nós temos que ter paciência. Amém, queridos? Não deixa que o ódio domine o teu coração. Não fique abrindo demais a tua boca, falando o que você pensa dos outros com qualquer pessoa. Esse é outro erro básico. Você fica com raiva de alguém e sai falando para quem está perto de você. Quer conhecer uma pessoa? Não escute o que falam dela, escute o que ela fala das outras pessoas. Então você vai queimando a tua liderança. Você não guarda segredo. Qualquer raivinha que você fica de alguém, já vai lá, já posta, já escreve, já manda áudio no WhatsApp. Você já se queima. Está entendendo? Você já vai ficando para trás na caminhada de Jesus. Jesus está nos levando para a cruz. Amém, queridos? Jesus está nos levando, sabe, para entregar a vida por completo a Ele. Como é que alguém que é apedrejado levanta e prega na mesma cidade? O apóstolo Paulo, ele explica: já não sou eu que vive há muito tempo, é Cristo que vive em mim. Mas vão queimar meu filme. Gente, nosso filme já está queimado há muito tempo. Nosso filme já foi queimado há muito tempo na cruz, meus irmãos. Nós somos espetáculo para o mundo. Nós somos a escória do mundo, diz a palavra. Deixa o pessoal falar: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora, se você tiver então ódio no teu coração, raiva no teu coração, você não tem capacidade de liderar. Você não vai liderar amorosamente. Você vai começar a liderar igual um ditador, igual uma pessoa toda problemática, toda cismada. 1 Pedro 5 denuncia esse comportamento. Fala assim: vocês que são pastores, não liderem por dominação, mas de livre vontade, lembrando que vocês vão prestar contas ao Supremo Pastor um dia. Um dia vai prestar conta do que você fez com o rebanho, com a liderança, com as oportunidades que Deus te deu. Então minha oração aqui, em nome de Jesus, um coração generoso, perdoador,
um coração abençoado, um sangue mais calmo. Eu vi uma pessoa que pôs na internet esses dias assim, que o problema do ser humano já começa que ele tem sistema nervoso, ele não tem sistema calmo. É isso mesmo. Nós temos sistema nervoso. É claro que você fica nervoso, é claro. Mas o que a palavra diz? Irai-vos, mas não pequeis. A gente fica irritado, gente. As pessoas são insuportáveis mesmo. As pessoas são irritantes, as pessoas não cumprem a palavra. A gente vive num mundo caído, no mundo de pastor fariseu, no mundo de bode vestido de ovelha. Você está lá pensando que está ajudando uma ovelha, de repente é um bode, de repente relincha, bale igual um jumento, entendeu? Então nós, não é uma ovelha balindo, fica relinchando. Nós precisamos dessa paz, dessa calma no coração. Aí a tua liderança, olha Jesus diante de Pilatos. Jesus, você não vai falar nada. Jesus em silêncio. A Bíblia ensina que um profeta, ele é profeta até quando ele fica calado. Você não vai falar nada. E a Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio e cumpriu a profecia. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ele cumpriu a profecia calado. Quem está entendendo? Amém, queridos? Você não precisa comentar todas as notícias do mundo. Louvado seja Deus. Você não precisa. A sua opinião, ela é muito importante, mas tem um limite da importância. É mais ou menos até aqui, ó. A importância da sua opinião. Quem já viu a foto do mundo antes e depois da sua opinião? É impressionante, meus irmãos. É uma coisa assim que muda a nossa maneira de entender a realidade. Terceiro, olha aqui, ó. Como é que eu vou ter uma liderança amorosa então? Como que eu vou ser santo? Não furtarás. Reconhecer a propriedade dos outros. Não ser um trapaceiro, não ser um embusteiro, não ser, sabe, um ladrão de alegria, sabe? Não utilizar indevidamente o que não é teu. Ficar usando coisas sem autorização, sem, sabe, respeito, sem ordem. Falsificando documento, subornando, mensalão, petrolão. Tudo isso vai para o inferno quem faz isso, se não se arrepender. Porque isso é pecado, entendeu? E o salário do pecado é a morte. Está errado. Então, tudo que é forma de furtar, fala a frase do outro e fala que foi tua, está roubando, ladrão. Não tem capacidade de ter uma ideia, não tem capacidade de criar um título de um sermão, não tem capacidade, copia e fala que é teu. Está repreendido. O pai da mentira é o Satanás. Essa conferência sua é do diabo. Por quê? Rouba ideia. A pessoa teve a ideia na reunião, vai lá e fala para o superior que foi teu. Você acha que Deus não está vendo isso? Essa mediocridade tua. Por isso que você é um medíocre. Uma pessoa que tem um ministério que não tem nada a ver com Jesus. Mas eu creio que aqui Deus está levantando grandes líderes, que não precisa roubar nada de ninguém. Essa é a estratégia do diabo. Querer roubar a glória de Deus está repreendido em nome de Jesus. Eu creio que aqui tem líderes que vão glorificar a Deus, com os dons que receberam, vão multiplicar os dons que receberam, os talentos que receberam. Não precisa ficar fazendo armadilha para ninguém. Sabe, eu oro em nome de Jesus que Deus derrube quem está querendo fazer armadilha para o outro aqui. Que Deus te exponha ao ridículo em nome de Jesus. Porque chega de entrar ano e sair ano, e o ministério com jovens no Brasil ficar patinando. Temos 50 milhões de jovens no Brasil. Chega de perder jovem para o mundo, meus irmãos. Chega que Deus levante pastores conforme o seu coração na nação brasileira, que vão amar a Deus, amar as pessoas. Não precisam roubar ninguém, não. Vão trabalhar com honestidade, com amor, com graça, com determinação, com valores, com princípios bíblicos, sem ter que apelar. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra essa tarde? Sem ter que apelar, sem ter que ficar nervosão. Não precisa. O nosso rei é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Efésios capítulo 4, 28 ensina que
contrário do roubo, do furto, não é só trabalhar. O contrário do roubo é, você diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com o necessitado. Na palavra de Deus, o contrário de roubar não é só trabalhar e sobreviver, é trabalhar, ser próspero para ajudar o necessitado. Esse é o contrário de uma pessoa que rouba, que destrói vidas. É aquela que abençoa vidas, é aquela que ajuda vidas. Então o líder, ele tem que entender isso. Peraí, eu quero que os meus liderados vão além de mim. Jesus falou: vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. A igreja se espalhou pelo mundo todo. Jesus andou num raio de 300 quilômetros no máximo. A igreja alcançou o mundo todo, e ele enviou, e é isso mesmo. Como o filho é uma flecha, né, na aljava dos pais, é a mesma coisa, né? A alegria de um líder é ver o liderado crescer e ir além, forjar homens e mulheres de Deus. Quando eu assumi a juventude, o pastor Jorge Linhares pediu para eu dar uma guinada no rumo. Foram muitos anos loucos por Jesus, 14 anos, de 1998 até 2011, era loucos por Jesus. E foi uma bênção, um avivamento no Brasil. E aí, só que agora os adolescentes tinham crescido, eles tinham outras necessidades. Não era mais agora ficar só lá pulando. Então o pastor Jorge falou: Davi, os pais, os pastores da igreja, eles querem que nesse novo momento agora tenha uma mensagem que fale agora mais madura para os meninos. Eles não têm mais 9 anos, eles têm agora 18 anos de idade. Então nós desenvolvemos o trabalho Fé Inteligente. E qual que era a ideia? Todos os jovens da mocidade, ou trabalhando ou estudando. Essa era a meta. Tinha que estar trabalhando ou estudando, que é bíblico. Ou trabalhando ou estudando. Nós colocamos dezenas de jovens na faculdade de medicina da UFMG, só na faculdade de medicina. Começamos a falar: olha, você vai trazer o primeiro diploma de doutor para a tua família. E tem pilhas de diplomas que trouxeram para a glória de Deus. Agora, tinha menino que não sabia escrever um currículo. A menina, no currículo dela, olha o e-mail: gatinhamimosa@hotmail.com. Então eu falei: espera aí, ó, não furtarás. Não furtarás. Trabalhar, dignidade. O líder, ele ama quando ele trabalha. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Vamos ajudar esse povo. Chamei a irmã da igreja que trabalhava com RH. Chamei a irmã, demos uma palestra para os jovens como fazer um currículo. Porque louvado seja Deus pela tua vida e pela tua família, pelos teus pais. Mas e o jovem da igreja que não tem pai nem mãe? E o jovem da igreja que não tem uma oportunidade de estudar? Então é na igreja que vai equipar os santos, meus irmãos. E aí lá ele ouviu que ele tem que fazer o cartão pessoal, que ele tem que fazer o currículo formal, com, sabe, adequado ao campo profissional que ele trabalha. E aí nós fizemos essa reunião, foi uma bênção. E aí nós começamos a montar o trabalho lá com os jovens empreendedores, os jovens profissionais. E aí fizemos uma série de pregações sobre fé e trabalho, que virou o livro Formigas, que é o Dr. William Douglas. Já preguei aqui nesse púlpito sobre formigas para vocês. Quer dizer, uma história muito bonita. Agora, o que eu posso falar mais de 10 anos depois que tudo isso foi feito? Que só melhora, louvado seja Deus. Porque hoje eu encontro os jovens 10 anos depois. Hoje, a doutora Ana, que foi uma das jovens da igreja, é coordenadora do Hospital Mater Dei em Belo Horizonte, hospital referência de Minas Gerais. Doutor Samar, diretor de outro hospital. Então eu poderia ficar falando aqui em nomes de empresas, de repartições públicas, que hoje são lideradas pelos melhores profissionais. E quem são esses melhores profissionais? Jovens cheios do Espírito Santo de Deus, que foram discipulados biblicamente, a trabalharem com amor, para abençoarem o país, para abençoarem suas famílias, para abençoarem a igreja, para testemunharem o poder de Jesus na vida deles. Amém, queridos? Então você não precisa furtar em nenhum aspecto, mas ensinar então os jovens ao trabalho, ensinar aos jovens que é possível então estudar, que o cristão não tem medo da ciência. Fomos nós cristãos que criamos a ciência moderna, meus irmãos. Não tem nenhum pânico, nenhum problema com isso.
Então, estava falando com o pastor Bira, agora em agosto, nós vamos lançar um livro na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. Para quê? Para mostrar que é possível, meus irmãos. Estamos chamando lá professores de letras, de literatura com excelência, que são muitos deles servos e servas de Deus, amém, queridos? E eu creio que Deus já fez e vai fazer muito mais aqui em Goiás, através do ministério. Deus te levanta lá. Como é que eu vou ser um líder amoroso? Vivendo em santidade, santidade na família, santidade no coração, santidade nas emoções, santidade no trabalho, em nome de Jesus. Olha, sobre isso eu já vou orar agora mesmo, mas nós vamos voltar a esse ponto na oração, amém, queridos? Eu quero orar para Deus levantar aqui escritores, professores, mestres. O Brasil precisa de uma geração de arquitetos de um novo país, meus irmãos. Tantas oportunidades que o nosso país tem. Existem vários empregos que não são preenchidos porque não tem a qualificação técnica, mas isso vai mudar em nome de Jesus. Isso vai mudar. Essa coisa de geração nem estuda, nem trabalha, vai acabar, amém, queridos? Vai acabar. Agora, para isso aqui, nós vamos nos preparar, vamos orar, vamos nos dedicar. As coisas não caem prontas do céu, não é assim. É necessário esforço, é necessário estudar, é necessário ler a Bíblia. Nunca, eu vou falar diante de Deus, nunca diante de Deus a Bíblia veio voando no meu colo, nunca. Oh, Bíblia, nunca aconteceu isso. Eu que tenho que pegar a Bíblia e abrir ela para ler. Não é impressionante uma coisa dessa? Nunca começou a ver assim, ó, Romanos 13, nunca aconteceu isso. É você que tem que pegar, abrir os olhos, esforçar, ler, estudar dói, dá calo no cérebro. Eclesiastes fala que muito estudo é enfado da carne, mas Jesus crescia conhecimento, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus estudou. Você quer ser mais espiritual que Jesus? Qual é o teu problema? É preguiça o teu problema. Eu já sei qual que é o teu problema. Tem mais preguiça que o cara que inventou a bandeira do Japão, pelo amor de Deus. E está escrito assim, nós já vamos orar: não matará, não furtará, não cobiçarás. Sabe como você ama? Quando você não fica cobiçando o ministério dos outros, o lugar do outro, amém, queridos? A ideia do outro. Não, para com essas bobagens. É um coração agradecido a Deus, coração grato, coração feliz. Aí você é um líder abençoado. Aí as pessoas querem ficar perto de você, porque aí você está igual Jesus. Pessoa resolvida, podem contar com você. Você é alguém que podem contar com você? Marca a reunião, você chega na reunião, você chega no horário. Isso é excelência. Isso é excelência. Você dá o microfone para a pessoa. Olha aqui, ó, é diferente, tá? A pessoa usa o microfone. Ó, uma coisa é deixar o microfone aqui, ó, e ir embora. Estou atendendo as pessoas, eu vou embora. Deixa o microfone aqui. Outra pessoa que pega o microfone, não, coloca lá, coloca aqui. Isso aqui está falando de excelência, amém, queridos? De excelência. Peraí, deu uma tarefa simples para eu fazer, mas eu vou fazer a tarefa com excelência. Eu vou colocar a coisa no lugar certo. Eu não vou delegar o que foi delegado para mim. Pediu para eu fazer o negócio, então é para eu resolver. Não é para eu dar um jeito de resolver. Quando o pastor Jorge pedia para eu fazer alguma coisa, eu que tinha que fazer aquela coisa. Quem está entendendo? Não, a pessoa é cobiçosa. Isso aqui é pequeno demais para mim. Quem é você? O Senhor nada. Então não dá, gente, não dá, não tem condições. Nós devemos aprender com Jesus, que lavou os pés, que era humilde. Diz que uma vez fizeram um campeonato numa igreja, quem era a pessoa mais humilde da igreja. E aí um velhinho ganhou a medalha, o mais humilde da igreja. E aí no domingo seguinte ele voltou com a medalha. Aí no outro domingo ele foi com a medalha de novo. Aí tiraram a medalha do velho, porque aí ele não estava mais humilde. Então nós precisamos ter um coração quebrantado, amém, queridos? Ter um coração quebrantado.
um coração não cobiçoso. Olha Provérbios 23:2. Provérbios 23:2. Encoste a faca na própria garganta, se estiver com grande apetite. Quer dizer, não come tudo que está na mesa, diz a palavra, porque pode ter manjares enganosos ali. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Filipenses 2, verso 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então aqui é uma lição de liderança muito importante, muito maravilhosa. É não cobiçar, mas é entender o que você recebeu de Deus. Por quê? Presta bem atenção. Se você não entende o teu papel, quanto mais você vai ter capacidade de ajudar o jovem a encontrar o papel dele. Se nem você entender o teu dom, o teu talento, o que Deus quer te usar, como que você vai liderar alguém? Jesus ele falou assim: um cego não pode guiar outro cego, senão os dois vão cair no buraco. Jesus não está falando aqui da cegueira física como algo que vai limitar a liderança. O texto diz lá em Lucas explicitamente, ele fez uma comparação da questão espiritual. Se uma pessoa que não enxerga espiritualmente vai cair no buraco, ela não pode liderar outros que vão cair no buraco. Então eu entendi qual que era o meu papel. Eu entendi, não, o pastor Jorge pediu para eu liderar os jovens. Então minha função aqui, eu sou líder de jovens, eu não sou pastor da igreja. Eu não vou revolucionar a denominação, não, eu sou líder de jovens da igreja Batista Getsemane. Se Deus um dia me chamar para fazer outras coisas, em outros campos, de outros modos, Ele vai me colocar lá, no momento certo, do jeito certo e na hora certa. Mas nesse momento, Deus me colocou para liderar diaconalmente. Não é uma igreja dentro da igreja. Eu não fui chamado para plantar uma igreja. Eu não fui chamado, não. Eu fui chamado para pastorear. Quem está entendendo? Amém, queridos? Então Deus me chamou para fazer isso. Então eu vou fazer isso com amor, com o melhor que eu puder. Eu entendi. E aí eu fui aprendendo a montar a minha equipe. Eu fui aprendendo então amorosamente a montar a minha equipe com amor, com cuidado, sem cobiça, sem pânico, sem chilique. Aí tinha um menino que era o líder de intercessão. Ele saiu. Eu vou contar isso aqui e encerrar. E ele liderava intercessão, ele saiu. E aí eu fiquei sem o líder de intercessão no ministério de oração da juventude. E aí não tinha quem colocar. Eu estava, Deus, precisamos de um, né? Quem que vai agora conduzir a vigília? Tinha o projeto de oração dos jovens. E aí tinha um menino chamado Júnior. E o Júnior falou assim comigo: Davi, o que precisar fazer? O que precisar? Se um dia precisar de alguém na cidade, conte comigo. Varrer, eu vou varrer, carregar. Ele foi a primeira pessoa que eu pensei. Eu liguei para o Júnior: é o seguinte, você falou que se eu precisasse de alguém eu podia contar com você. Ele falou: então eu preciso de você, porque eu preciso de um líder de intercessão. Você pode liderar o trabalho de oração esse ano? Aí o Júnior: poxa pastor, mas eu não sei orar direito. Eu falei: mas você ora para aprender a orar então. Aí ele começou a orar para aprender a orar. Falei: então beleza, eu vou assumir. Só que assim, o Júnior realmente, gente, ele não orava nem no almoço, nem assim, sabe? Então ele começou a orar para sair do ministério de intercessão, o Júnior. E ele estava lá na reunião de oração, chegava lá, o Júnior estava orando: Deus, me tira desse ministério, Senhor, eu não tenho esse chamado. Ele é a esposa dele, a Tamira, tadinho da Tamira, a Tamira. E aí, mas aí você, quer dizer, você aprender o teu lugar, você começa a ter discernimento para aprender o lugar dos outros também. Você começa a ter discernimento. E aí tinha um jovem, eu estou resumindo a história, o Daniel, que era o baterista. Ele casou com a Sarinha, que é a secretária hoje do pastor Jorge Linhares, a atual secretária do pastor Jorge Linhares. E o Daniel era baterista de um dos ministérios. E o Daniel, um peso de oração no coração. Ele veio falar comigo assim: pastor, a gente tem uma célula, e depois da célula a gente está na bênção se a gente fizer uma vigília de oração no sábado. Eu falei: que legal, gostei, pode fazer uma vigília. Depois você me conta quantos jovens foram, como é que foi, toda aquela questão de responsabilidade. Amém, queridos? Responsabilidade. Eu falei: não, Daniel, então tá
ora lá, vai ser legal, faz a vigília, comunica os pais e tal. Aí nós avisamos e foi uma bênção a vigília. Aí eu falei, aqui está o meu líder de intercessão. E aí eu comecei a reparar no Daniel. Resultado, passaram 6 meses, eu chamei o Júnior, o Daniel, eu falei, Júnior, é o seguinte, não fica chateado, mas nós vamos mexer no time. O Daniel agora ele vai ser o líder de intercessão. O Júnior, louvado, a oração funciona, louvado seja Deus. Aí colocou o Daniel. Davi, realmente a oração é uma bênção. Eu aprendi essa lição. E vou colocar você. E o Júnior, ele é empresário. Ele tem empresa de descartáveis, copo descartável, guardanapo, papel higiênico. Ele, para restaurantes, hospitais, ele tem o trabalho de empresa. Falei, Júnior, como você é o cara da empresa, sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te colocar para cuidar da cantina do nosso acampamento de carnaval, que é um acampamento tradicional, o acampamento da Getsemane, 3, 4 mil jovens na sede campestre da Getsemane. Então assim, é um trabalho complexo. A coisa, você vai cuidar da cantina do carnaval. Vocês acreditam que o Júnior descobriu que tinha na equipe anterior um esquema que estava roubando a cantina? Ele fez a lava-jato da cantina de carnaval. O Júnior chegou, botou moral, prendeu. Teve um cara, de verdade, o cara roubou a cantina de carnaval 3 anos seguidos e comprou um Palio para ele. Quase que eu falei o nome do infeliz aqui. Está na justiça, o negócio foi uma confusão, foi para a delegacia. O Júnior descobriu. O Júnior saneou as despesas, ele virou ministro da fazenda do carnaval. Era o cara certo no lugar certo. Quem está entendendo? E aí agora eu tinha um líder de intercessão abençoado, e eu tinha o ministro da fazenda que cuidava da cantina. Foi a primeira vez que a cantina deu lucro. Eu lembro até o valor. Foi 27 mil reais que entrou no caixa da igreja para missões. Olha que benção. Foi para missões. Eu lembro que o dinheiro chegou, já foi para o missionário, já foi para as iniciativas sociais, para recuperar o jovem do crack. Trabalho lá com as mães de Minas com o crack. Olha que legal. Então, agora, como que você vai ter essa habilidade? Quem está entendendo? Se você não entende o teu lugar, se você é o primeiro a ser o cobiçoso, se você quer fazer tudo, se você é todo problemático, então em nome de Jesus, seja curado aqui essa tarde. Hoje aqui, gente, é para a gente conversar, trocar experiência, ontem, hoje, sabe, para você ser ministrado. E a nossa oração é que vocês sejam muito melhores em nome de Jesus, sabe? A igreja brasileira hoje, ela não está mais assim na periferia das discussões de igreja, de missiologia no mundo. Os líderes hoje de denominações inteiras estão procurando no nosso trabalho, meus amados irmãos, alguma luz. A juventude europeia, que já serviu Deus muito, está lá desse jeito, alienada, cínica. Juventude americana indo no mesmo caminho. Mas louvado seja Deus que ainda tem uma chama aqui no Brasil, e você faz parte disso. Agora nós precisamos levar a sério esse momento. Não podemos perder a mão, não podemos ficar agora mundano. Precisamos de ter uma liderança amorosa. Mas nós estamos estudando essa tarde o que é uma liderança amorosa. É uma liderança santa, porque o texto diz assim: então amem, porque quando você cumpre os mandamentos, não adulterará, não matará, não furtará, não cobiçará, e qualquer outro mandamento, quando você está sendo santo, quem está entendendo, amém, queridos? Quando você está vivendo em santidade, vocês estão cumprindo esse preceito, amando o próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Uma liderança amorosa é uma liderança santa. Antes de dizer em 1 João que Deus é amor, fala que Deus é luz e nele não habita treva alguma. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, João falando de santidade, de não viver no pecado, que quem nasceu de novo não vive no pecado. E aí depois disso, quando chega no capítulo 4, ele fala: então, quem está na luz, esse Deus santo é o Deus que ama. Não é uma coisa assim, vamos amar, pode tudo. Não é esse o Deus da palavra de Deus, não é esse que Jesus ensinou.
Efésios capítulo 5, verso 1 diz assim: sede portanto imitadores de Deus como filhos amados, e andem em amor como Cristo vos amou e entregou a si mesmo como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Para imitar a Deus eu tenho que andar como Cristo. E como Cristo, Ele andou? Com amor, com sacrifício. Amor na Bíblia tem a ver com renúncia. Amor é sacrifício, é ágape, é um comportamento diferente. Não é sentimentaloide, não é uma liderança que pode tudo, não, é uma liderança que vive na luz. Amém, queridos? E a minha oração aqui hoje, essa tarde, seja um período de purificação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Para você sair daqui motivado: eu vou andar em santidade, eu vou andar na presença do Senhor, que é isso que vale a pena. O resto tudo passa, gente. O resto tudo é passageiro. Eu quero dizer uma coisa para você, quero liberar a palavra da tua vida. Olha, o que Deus tem a realizar na tua vida, ninguém pode tirar. Sabe, Davi estava lá no campo, e aí não era nenhum dos irmãos dele o escolhido de Deus, o escolhido era Davi. E o lugar da mesa estava lá. E o profeta Samuel falou assim: olha, ninguém toca em nada enquanto Davi não chegar. O que eu quero te dizer é que o que é teu está preparado, está reservado, e ninguém vai colocar a mão. Deus não vai deixar, porque Ele separou para você. Agora, o que nós temos que fazer então? Viver em amor e santidade. O que nós precisamos fazer? Não podemos ser como Saul, que não valoriza o que Deus deu, certo? Que não está nem aí, não. Que nós possamos ser humildes, quebrantados, pedir perdão a Deus pelos nossos erros. E dizer uma coisa: é muito gratificante liderar a juventude. É muito gratificante, porque você vê rápido o resultado do pastoreio. Você vê o jovem formando, você vê o jovem mandando, sabe, o convite de formatura. E aí quantos colocam lá: poxa, pastor Davi, muito obrigado, porque eu nunca imaginava que eu ia conseguir estudar, mas um dia eu ouvi uma pregação e o menino coloca isso no convite. Toda a glória a Deus, amém, queridos? Toda a glória a Deus. E aí você fala assim, você sente a alegria: poxa, eu sou um coparticipante com Cristo, eu sou um cooperador. Então eu quero orar por cada um de vocês. Abra as suas mãos. Obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem forjado no curso dos anos, aqui na Assembleia de Deus Campinas, ó Pai, gerações e gerações de homens e mulheres valorosos, ó Deus, que são uma bênção para a igreja no Brasil, a igreja no mundo, Senhor. Obrigado pelo pastor Frank, pastor Bira, todos os pastores aqui, Senhor, que bênção, ó Deus. Almadego, Senhor. Obrigado por essa Elicã, Senhor, o bispo Oídes, a bispa Neuza, ó Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque jovens, ó Deus, que estavam perdidos, jovens que viviam vidas, ó Deus, vazias, encontraram Jesus nesse lugar, ó Pai. E nós oramos essa tarde, ó Deus, em especial, dá um bálsamo sobre as nossas vidas, cura as nossas vidas, ó Deus. Olha quem está aqui ferido essa tarde, líderes feridos, jovens que muitas vezes foram abusados, sofreram abuso de liderança, sofreram abusos de toda a ordem, moral, sexual, financeiro. Cura vidas em nome de Jesus, restaura-nos, ó Pai. Nós aprendemos aqui, palavra tão abençoada, pastor Júlio, que não é por causa da cura, mas é pela tua misericórdia, Senhor. É pela tua misericórdia, porque o Senhor lavou os nossos pés, nós podemos lavar os pés uns dos outros, porque nós recebemos do Senhor, nós podemos entregar, porque nós fomos perdoados, nós podemos perdoar, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Eu oro por cada um desses pontos ensinados aqui em Romanos 13. Deus, nós oramos em nome de Jesus que a responsabilidade do amor fique mais clara diante de nós. Muitas vezes líderes se perdem com tanto falatório, é tanta coisa, que ele perde o foco, ele perde o propósito. Mas nós estamos lendo na tua palavra, ó Deus, que nós não podemos dever nada a ninguém a não ser o amor, que o maior mandamento é o amor. Então nós pedimos: restaura essa visão bíblica do que é amor, que amor não é frouxidão, que amor não é passar a mão na cabeça.
que amor é santidade, é obedecer a tua vontade. Não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, não matarás. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, viver um cristianismo verdadeiro. E nós oramos, ó Pai, para que o Senhor levante líderes conforme o teu coração, cheios do teu Espírito Santo. Que haja, Senhor, um final de semestre abençoado em nome de Jesus. Que haja, Senhor, uma transição de semestre abençoada, uma colheita nesse segundo semestre, Senhor. Olha o trabalho dos teus filhos. Nós oramos por jovens convertidos em nome de Jesus, jovens transformados, jovens libertos das drogas, jovens libertos de uma vida vazia e líderes restaurados com a vida no altar. Nós oramos no nome santo de Jesus, e a igreja diz amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Paz.